Russell Kirk, o próprio Jordan Peterson, que eu amo, assisti várias coisas dele. Um psicólogo foda, né, cara? Ele muito... Ele tem uma retórica, uma argumentação, bota a feminista mais assim radical na frente dele, ele vai lá e conversa numa boa, e aí no final ela, acho que você tem razão. É porque ele tem razão. É porque ele tem razão. E ele é uma pessoa muito, muito, muito absolutamente estudada. Então ele não fala o que ele tá falando por achismo também. Ele é uma pessoa dos dados, ele é uma pessoa da experiência, ele é uma pessoa que já teve 150 mil pacientes, ele é psiquiatra, ele é, enfim. Ele foi uma pessoa que influenciou muito minha vida também. Eu li o livro dele, que pra mim foi um dos melhores livros que eu li, que é 12 Regras pra Vida. Eu comprei esse livro tem umas 2 semanas. Nossa, olha, leia e depois me conta. Porque muda tudo, sabe? Ele é uma pessoa incrível. E, enfim, essas coisas foram me impactando, né? Mas o que eu vivi no congresso, antes de eu virar produtora de conteúdo, estudar, me deu uma experiência muito grande, assim, do que acontece lá dentro. Como funcionam as comissões, como funciona a dinâmica dos parlamentares, como funciona a dinâmica entre as casas, como é o trabalho dos lobistas, que antes eu estava dentro, agora eu estou fora. Eu tenho já uma outra avaliação de como eu via quando eu estava lá. O que seriam, para a definição da gente aqui, o que seriam os lobistas? Então, são pessoas contratadas para defender grupos. Pequenos grupos, digamos assim. Então, quando eu comecei 10 anos atrás, existiam poucas empresas, setores que contratavam lobistas, porque era um serviço caro. Mas hoje em dia pulverizou bastante. Então, sindicato de tudo tem lobista contratado para atuar lá na Câmara. Tem lobista dos taxistas, empregada doméstica, corretor de imóvel. E aí eles são contratados por quem para estar lá? Pelos sindicatos mesmo. Sindicatos, tá. Eu trabalhei, por exemplo, para o varejo farmacêutico. Muitos anos. Então, uma associação do varejo farmacêutico, vários varejistas formaram uma associação. Essa associação contratava os lobistas para defender os interesses do varejo farmacêutico. Então, o que a gente fazia? Estudava todos os projetos que impactavam direto ou indiretamente o varejo farmacêutico e ia lá atrás dos parlamentares, ou para aprovar ou para rejeitar matérias. E aí é um trabalho assim, de estudo e convencimento mesmo. Porque as pessoas acham que o deputado ele tá ali como se fosse uma onisciência. E, na verdade, não. Tem muito deputado que vai votar matéria que ele não faz ideia do que é. E até aí tudo bem. Eu acho válido. Parlamentar não é obrigado a saber tudo sobre tudo. Então, tudo bem alguém procurar ele para explicar sobre algum setor e tudo mais. Mas eu acho que falta isso no público. Porque, por exemplo, assim, o trabalho do lobista que você foi contratada para fazer é um pouco do que algumas associações fazem para defender algumas causas. Sim, eu defendo a causa do TDAH e já cansei de ir em vários deputados. Não tem, mas são vários grupos que cada um ajuda de uma forma. Entendi. Mas aí você vai falar com o deputado, ele não faz ideia do que é. Então, levar esse conhecimento, levar essa informação... Eu acho isso muito importante. Esse lado, para mim, é o lado mais bonito do lobby. Entendeu? Você realmente é um vetor da informação. Você chega para o parlamentar, às vezes ele está... Por exemplo, reforma da Previdência, né? Que é uma coisa assim, uma reforma estrutural megalomaníaca. E o Brasil inteiro... Quantos setores foram impactados pela reforma da Previdência? Zilhões. Alguns muito extremamente específicos, que o parlamentar, na hora que vai votar o projeto, não sabe. Nossa, essa emenda aqui que eu achava que impactava, sei lá, só a indústria das bebidas, está impactando o varejo farmacêutico. A mesma emenda. Entendi. Então, assim, você leva essa visão do setor para o parlamentar. Mas, por outro lado, eu hoje, olhando de fora, os lobistas atuam muito dentro do parlamento. Muito. Então, você imagina, grupos fortes, quanto mais forte é o setor, mais lobistas ele tem atuando, maior é o poder dele de pressão lá dentro. E a sociedade geral, entendeu? Porque, na verdade, o lobista ele tá lá para falar em nome de um grupo, mas o deputado não tem certeza se aquele grupo está sendo ouvido mesmo ou não. Mas, assim, nesse caso até vai, porque, por exemplo, eu defendi o varejo. Várias pautas nossas eram contrárias à indústria, mas a indústria também tinha um lobista. Então, assim, o parlamentar ele escutava o lobista do varejo e o lobista da indústria. Mas ele te escutava? Quem é o lobista do consumidor? Você entendeu? Quem é pra saber? Às vezes eles criam aquelas enquetes assim no Senado, no Congresso, mas são umas enquetes que as pessoas nem ficam sabendo, não dá 1000 votos. Pois é. É muito pequeno o espectro, né? Pois é, tem uma discussão muito grande que eu trabalhei pessoalmente, que é sobre a venda de medicamentos em supermercados. Né? Até hoje, esse projeto tá em discussão lá. Isso existe nos Estados Unidos. Pois é uma briga muito grande, né? O varejo aqui do Brasil é absolutamente contrário. O lobby de supermercados é super a favor, a indústria é a favor também. E fica essa briga. Mas quem tá pensando no consumidor no final, entendeu? O que o consumidor... O que a gente acha? É interessante pra gente ou não? Não tem. Então fica uma
briga de cachorro grande, entendeu? Digamos assim. E em muitas matérias acontece dessa forma. Então eu começo a questionar, sabe? É bom por um lado, legal. Mas por outro lado, a discussão ela fica muito ali entre os grupos de interesse e muito menos para a sociedade no geral. Sabe? Entendi. Nesse caso, o parlamentar que tem que pensar no consumidor. Sim. Ele faz a voz do consumidor e os grupos em volta dele. Mas ele está sendo tão bombardeado pela informação dos grupos. É difícil, é complicado. Alguns setores eu acho muito válido, outros nem tanto. Então você acha que falta um pouco de organização da sociedade civil, talvez? Acho. Eu acho que as redes sociais estão sendo uma grande ferramenta para mudar um pouco o jogo nesse sentido. Eu acho o seguinte, se você olhar a eleição de 2010... Eu já sabia porque eu fui atrás. Mas você sabe que a internet vem evoluindo nos últimos 20 anos, nos últimos 30 e muito mais. Agora, assim, as pessoas só começaram a entender o papel de um deputado, de um senador, de um vereador, de não sei o quê, sei lá, de 10 anos pra cá. Sim. Talvez nem isso. Porque às vezes chegava lá o deputado ou o vereador falava assim, não, então, eu vou asfaltar aqui pra você. O cara nem pode fazer isso, é do executivo, tá ligado? Tipo... isso acontece dos dois lados, né? O parlamentar promete, a pessoa pede também. Então, como o cidadão não conhecia, né, assim, qual é o papel de cada ente ali no jogo político, eles pediam muitas coisas impossíveis. Eu quero que você resolva isso. Não é competência dele. Não tem como ele te prometer isso. Aí ele não te promete, você fica bravo. Se ele promete e não cumpre, você fica bravo também. Então, eu vou fazer o quê, então? Pois é. Tem uma frase muito boa, acho que é do Thomas Sowell, que fala, quando as pessoas querem o impossível, só os mentirosos podem satisfazê-los. Pois é, cara. E é bem isso, sabe? As pessoas querem coisas impossíveis.